No nosso bate-papo de hoje sobre o transtorno do espectro autista, eu vim falar sobre o diagnóstico do autismo na infância, um passo importante para transformar o futuro dessas crianças. E para isso eu estou aqui na Clínica Adriana Pérez, para falar com a Adriana, que é especialista em neuropsicologia. Adriana, obrigada por nos receber. Seja bem-vinda. Adriana, obrigada por nos receber. E a sua especialização em neuropsicologia é algo diferente no tratamento do autismo e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, porque nem todo mundo sabe o que é neuropsicologia. Isso. Sheila, eu sou neuropsicóloga, minha primeira formação é em pedagogia, depois eu fiz psicologia e me especializei, né? Eu tenho 8 especializações e uma delas é a neuropsicologia. E a neuropsicologia, ela visa, ela nos permite, né, entrar no universo das avaliações, porque existem testes específicos que vão avaliar a inteligência, a atenção, a memória, as funções executivas, os comportamentos, e esses testes geralmente são aplicados por neuropsicólogos, né? É uma das especialidades que contribui, né, com a construção do laudo da criança, do adolescente e do adulto também, né? E o que leva uma família a procurar a neuropsicologia para diagnosticar o autismo? Quais são os sinais que a família precisa ficar atenta para procurar o seu trabalho? No primeiro momento, geralmente, aqui nós do núcleo, nós temos uma equipe de avaliação neuropsicológica, nós recebemos, né, a nossa primeira entrada geralmente é um médico que suspeita, que tem uma hipótese, e ele quer entender do desenvolvimento dessa criança, e aí ele encaminha para uma avaliação neuropsicológica. Então, geralmente, vem com encaminhamento médico, já com uma hipótese, que pode ser o autismo. Então, o médico pode ficar em dúvida se é um autismo, se é um TDAH, né, se é um quadro de ansiedade, se tratando, às vezes, de um adolescente. Então, o médico, ele faz esse primeiro encaminhamento. Então, o pai vai no médico e depois vem aqui para a gente poder, né, fazer a avaliação. E nós também recebemos os pais, que às vezes são pais mais informados, pais que estão atentos ao desenvolvimento, né, percebem que a criança não está falando na idade certa, que não está caminhando na idade esperada e querem uma avaliação do desenvolvimento. E aí a gente faz a avaliação neuropsicológica que alcança, né, esse desenvolvimento. E aí a gente consegue avaliar bebês desde 16 dias de vida. Então, a gente avalia dos pequenininhos até os idosos, né? A gente consegue ter instrumentos hoje no Brasil que são validados para que a gente possa aplicar, né, nas crianças e nos adolescentes e nos adultos. Isso que eu iria perguntar, se existe uma idade certa para procurar uma avaliação de diagnóstico do autismo. Existe uma idade certa para procurar um diagnóstico? Olha, eu vou falar para você que eu já ouvi de algumas mães que têm as crianças, né, dentro do espectro autista, que elas sentiram que havia algo diferente desde a barriga. Então, quando a mãe tem essa intuição, né, é interessante vir, e mesmo que não seja para fechar um diagnóstico, vamos dizer, antes de 1 aninho ou 2 aninhos, mas que seja para que não ocorra atrasos. Então, às vezes a gente faz uma avaliação do desenvolvimento e vê ali alguns atrasos, mas esses sinais não querem dizer que possa ser o autismo, né? Então, aí a gente geralmente também caminha para uma estimulação. A média das crianças que chegam para avaliação neuropsicológica é a partir de 2 aninhos. Então, a criança já está com 2 aninhos, mas a gente pega a partir de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses. O marco do 1 aninho é muito importante, que se espera que já esteja já mais firmezinho, quase já ali caminhando, que já esteja falando algumas palavrinhas. Então, é muito importante. Então, quando o médico, o pediatra percebe também esses atrasos, ele encaminha, né, para avaliação. Às vezes a gente pode encontrar alguma dificuldade da família em aceitar um laudo ou de ser rotulado com um diagnóstico de autismo. O que você diria para esses pais para quebrar esse paradigma das famílias, de algumas famílias? Nós estamos num mundo, né, desafiador para os nossos filhos, né? Eu tenho uma de 17 anos e eu sempre coloco assim para os pais: mesmo que você não aceite o laudo que você tá recebendo agora, né? Os pais podem não aceitar, porque existem etapas de aceitação também de um diagnóstico. Mas faça a orientação, não perca tempo. Porque se eu estiver errada, que bom, teu filho só ganhou. Se não for autismo, se não for outra patologia, que bom. Eu sempre falo, se eu pudesse escrever laudos a lápis, porque a gente não quer rotular ninguém. A gente quer ajudar na caminhada de vida. Então, quando a gente encontra famílias que têm resistência em aceitar o diagnóstico, então vamos fazer assim:
não pensa no nome que leva a essas dificuldades. Pensa como você pode ajudar o teu filho a superar essas dificuldades. Vamos fazer a terapia, vamos buscar a ajuda, vamos passar no médico, né? Vamos buscar, quem sabe, um outro profissional. E também a gente sempre oferece ajuda para o pai entender o diagnóstico, né? Então a gente tenta principalmente trazer essa luz para os pais, sabe, Sheila? De que o diagnóstico não define a vida de ninguém, mas o tratamento define. E depois do diagnóstico, qual que é o próximo passo? O que fazer depois do diagnóstico, tanto para o paciente quanto para a família, para os pais? Sheila, eu sempre coloco para os pais. O mais importante da avaliação neuropsicológica é o que nós vamos fazer depois. Então, nossa, a gente precisa saber qual é o transtorno, o que está acontecendo, sim, é maravilhoso. Mas o que a gente faz com todas essas informações? E aí a gente tem que gerar uma conduta, ou seja, para que essa pessoa precisa? Então, o exame neuropsicológico, ele permite nos dizer se essa criança precisa mais de uma fono, se precisa mais de uma físio, se precisa fazer um protocolo ABA, por exemplo, né, que é o que a gente sempre indica muitas vezes, que os médicos indicam, se ela precisa de terapia cognitivo-comportamental. Então, o pai, quando ele recebe o diagnóstico, depois de uma avaliação, ele vai montar ali, a gente vai indicar quais são as terapias mais adequadas. Então, antes da terapia começar, precisa do diagnóstico correto, principalmente. E isso, quem faz o laudo é um médico, né, a especialidade médica, mas a sua clínica, a sua especialização em neuropsicologia dá esse suporte, o laudo ali para o médico. Porque os casos, hoje, é muito bom a gente levar mais informações e os médicos estão muito abertos. Então, assim, hoje a gente trabalha, a gente fecha em equipe e o médico faz parte da equipe. Então, o médico especialista, ele encaminha para uma avaliação, porque o autismo, ele é aquele leque de possibilidades. Verdade. É um espectro. E ali tem áreas que só, às vezes, numa consulta, ou só no relato da mãe, ele não vai conseguir alcançar. E aí ele precisa do exame neuropsicológico, da avaliação neuropsicológica, para ele ter certeza, muitas vezes, até da medicação que ele vai ministrar. Porque ali a gente vai ter um histórico total e completo da criança e das áreas do seu desenvolvimento. Adriana, muito obrigada por nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse processo de diagnóstico, principalmente ali da criança, qual o momento ideal e até mesmo na fase adulta. Obrigada por nos ajudar a informar a sociedade também. Sheila, muito obrigada pela sua visita aqui na clínica. Uma clínica assim que está aberta a toda a comunidade, a gente faz todos os acolhimentos, né, para os que precisam. E eu queria te entregar o nosso mascote. Ele é um astronauta que simboliza essa viagem, né, nesse universo do autismo, que cada criança é um planeta diferente, como eu costumo dizer, né? E nós estamos aqui para caminhar junto com as famílias, auxiliá-las nesse universo, né, do autismo. Muito obrigada pela tua visita, tá? Eu que te agradeço. Se você que está assistindo conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse conteúdo, porque a informação pode ser o primeiro passo para transformar a realidade de alguém.